Uma viagem ao passado. O Museu da Fronteira, em Santo Antônio do Sudoeste, é a representação da história, cultura e tradição da população. São mais de 5.000 peças, muitas são centenárias. A iniciativa de montar esse espaço é do empresário Paulo Ricardo, que materializou nesta propriedade rural uma paixão herdada do seu pai Antônio, já falecido: colecionar objetos antigos. Assim que criou condições, Paulo organizou este lugar com todos os itens e montou sua exposição. O Museu da Fronteira fica na linha Glória, a cerca de 4 quilômetros da área central do município de Santo Antônio do Sudoeste. Então, meu finado pai, o qual leva o nome do Museu da Fronteira, Antônio dos Santos Filho, guardava objetos há mais de 50 anos, né? Aí eu também, já motivado por ele, guardo há muitos anos objetos. A gente reuniu tudo e eu tinha em casa, como hobby. E as pessoas descobriram, os amigos acabavam visitando, indicavam para outras pessoas. E sempre visitaram minha casa. Alguns professores levavam os alunos, faziam uma pesquisa, alguma coisa. Então, agora que a gente adquiriu uma propriedade rural e fez um espaço um pouco maior, foi aumentado o acervo. Nós tínhamos muitas peças, adquirimos algumas, temos algumas doações e hoje o museu conta com mais de 5.000 peças no acervo. São peças locais, regionais, aqui da nossa gente, da nossa história, dos comércios, das famílias, principalmente da parte agrícola, ferramental, aqui da nossa região do sudoeste do Paraná. Ao andar pelos corredores, é possível observar objetos cheios de valor e que são sinônimos de muita história. O Museu da Fronteira conta com mais de 150 peças centenárias. Então, gente, esse retroprojetor aqui era do cinema aqui de Santo Antônio do Sudoeste, doação da família Juste, fabricação de 1910. O cinema fechou nos anos 80 e trabalhou por 35, 38 anos aqui em Santo Antônio. E o equipamento naquela época já teria sido comprado usado. Esse daqui é um teodolito usado pelos agrimensor para medição de terras, terrenos. Na época ainda que não se tinha escritura, tinha seu título, né? Media-se com esse aparelho. Esse daqui usado no salão de beleza, cabeleireiro, para secar o cabelo das senhoras nas décadas de 70. Os livros, jornais e tantos outros materiais impressos ganhavam vida nesta prensa. Para montar as palavras, era preciso ter muita paciência, explica Paulo Ricardo. Então, pessoal, essa daqui é uma impressora gráfica, usada nos anos 20, 30, até nos anos 70 ainda era usada, está em pleno funcionamento. Pegava-se as letras, uma a uma, colocava-se para escrever uma palavra, achava-se várias letras, montava-se as palavras, demorava 2 horas para montar um texto de 20 por 40 e fazia impressão em preto e branco. Um equipamento centenário também. O Museu da Fronteira tem centenas de objetos que eram de uso comum das famílias, como equipamentos, ferramentas e utensílios para a casa e o trabalho. Então, esse é um ferro à brasa, muito utilizado aqui na nossa região. Colocava-se brasa e passava-se as roupas na casa, né? Uma balança com mais de 200 anos, feita totalmente no ferreiro, né? Uma das primeiras balanças que existiu. E aqui nós temos os paneleiros. Os paneleiros com tachinha, com chaleira, tudo de ferro. São 2 paneleiros. Usava-se muito para fazer o reviro aqui na nossa região, tendo influência da cultura da Argentina também. E os fogos no mato, nos acampamentos, as casas de chão. Então era necessário um material forte, por isso as panelas de ferro. Essa daqui é uma machadinha, usada, antigamente as casas não tinham telha, ternita, eram feitas de tabuinha. Era usado no farquejo das tábuas, para que fosse possível fazer a cobertura da casa. Uma gadanha, usada para colher o produto, cortar pasto, colher o produto, trigo, arroz e tirar o pasto para o gado. E uma furadeira manual que usava-se nos galpões de fumo, edificar as casas, pontes, moinhos. Então fazia-se o furo para que afirmasse bem a madeira. E um serrote, muito utilizado quando foi desbravada essa nossa região aqui para derrubar tora, para fazer tábua, para fazer caibro. Um serrote totalmente à mão, onde geralmente de um lado era a esposa e de outro lado o marido.
O acervo do Museu da Fronteira é muito diverso. Há inúmeras coleções que mostram a evolução do tempo. Quem lembra dos telefones discados, câmeras analógicas, relógios de bolso e as moedas de época? Existem também muitas peças curiosas, usado tanto pelas famílias da cidade quanto do interior. Esse daqui é um marco usado nos anos de 1910, 1930, nas propriedades, quando era ainda a Getsope, que media as terras, né? Colocava-se na propriedade como se fosse um marco, um pequeno concreto, fixava-se ele em cima. Na época da revolta dos colonos aqui na região do Sudoeste, eram esses os marcos existentes. Ele tem a data, esse aqui é da data de 1926. Um canudo de taquara, uma coisa simples que toda propriedade tem. Um canudo de taquara, um pedaço de lenha, um graveto. Abrindo-se ele, percebe-se um documento dentro. Poderia ser o registro da piazada, a certidão de casamento. Nessa oportunidade, um título de propriedade, uma escritura, né? Então guardava-se ele no canudo de taquara e escondia-se no mato, no meio das pedras, enfim. Passava-se desapercebido. Era o cofre antigamente, né? Um pequeno relógio de bolso. 1940, 1950, a data desse relógio, um relógio à máquina, não é um relógio a pilha, com cordão, usava-se preso à cintura e colocava-se no bolso. Temos dentro do museu uns 10 exemplares desse, de acordo com o ano, né? Brítula, um pequeno canivete em formato de foice, chamada de brítula, muito usado para descascar o fumo, para fazer o paieiro. Usava-se também para fazer a castração de porcos e pequenos animais, né? Um avio a querosene. Ele tem uma pequena pedrinha que faz a faísca e daí colocava-se querosene num algodão e fazia-se o fogo, né? Então, o pequeno avio da época. Uma bolsa, uma sacola, como se fosse hoje uma bolsa da senhora, né? Então esse aqui a senhora usava como bolsa para ir no baile, nos eventos sociais. Ele é em cobre, né? Então tem o pequeno espelho, um compartimento para guardar dinheiro. Se fumasse, tem um pequeno compartimento para cigarro e um local para pôr o pó de arroz nele também. Uma ruja, alguma coisa para retocar a maquiagem. Um aparelho de barbear, muito usado pelos homens porque a barba era feita em casa com a própria gilete, né? Então abria-se ele, vestia-se a gilete, fechava-se e fazia a barba em casa. Um aparelho de barbear. Um lampião a querosene, com regulagem para o pavio, compartimento para querosene. Usava-se ele fixo dentro de casa, na área, ou usava-se também como lanterna para transitar nos carreiros em volta da propriedade. Um castiçal em prata, uma peça que também tem mais de 80 anos, onde colocava-se a vela, servia-se no pequeno oratório da família ou para iluminar a casa, o quarto, a residência, né? Porque a maioria das residências, nós estamos falando de um tempo que não tínhamos energia elétrica, né? Uma faca, daquelas prateadas que fala, né? Muito usada para lida pelos gaúchos, pelo pessoal campeiro. Uma faca rara hoje em dia, ela é de prata, né? Toda trabalhada. Dessa aqui nós temos também no acervo do museu algumas peças dela. A vitrola dos anos 50 ainda está em pleno funcionamento. Na agulha, um disco do roqueiro Raul Seixas. Atualmente, o Museu da Fronteira faz parte da rota de turismo da Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste, que também contempla outros pontos de visitação, tanto na área central quanto na área rural da cidade. Nós temos diversas opções para as famílias. Fica o convite para que venham para Santo Antônio do Sudoeste, para que aproveitem não só o nosso turismo de compras, que já é fortalecido, mas também temos opções de lazer para toda a família, temos opções gastronômicas, que utilizam produtos das agroindústrias locais, temos vinhos, queijos, doces, enfim,
Temos várias opções para que as pessoas venham e curtam um final de semana, para que venham passar o dia. Temos opções de roteiros também que contam a história do nosso município, a história do nosso povo da fronteira. O Museu da Fronteira está aberto à visitação de forma gratuita. Basta agendar no Departamento de Turismo de Santo Antônio do Sudoeste. Para o empresário Paulo Ricardo, este lugar é a concretização de um sonho. São vários fatores, né? A homenagem ao meu pai, um orgulho pessoal, porque para mim no começo era um hobby, hoje é uma satisfação de estar compartilhando isso com a nossa comunidade, né? A história das famílias, da nossa gente, como começou, como eram os objetos, como eram as ferramentas. É gratificante ver as pessoas virem, as crianças, o colégio, o grupo de idosos tem feito frequência também, fazendo as pesquisas, viajando na história, caminhando sobre o passado, né? Porque ele está fragmentado aqui em 5.000 objetos dentro do acervo. Então, para nós, não é uma atividade que gera retorno, é de visitação gratuita, mas é uma satisfação pessoal muito grande estar compartilhando isso com a comunidade. O município de Santo Antônio do Sudoeste é conhecido pelo turismo religioso. É aqui que está localizada a maior estátua de Santo Antônio de Pádua da América Latina, no estilo barroco. A estátua tem quase 20 metros de altura e é um dos pontos da rota do turismo do município. Na área rural da cidade, tem mais um ponto para a manifestação da fé. Esta graciosa capelinha fica na propriedade rural do empresário Paulo Ricardo. Construída em madeira, sua arquitetura foi inspirada nas primeiras igrejas erguidas nas comunidades rurais. Na decoração, Paulo Ricardo resgatou peças sacras com mais de 100 anos. Uma delas é a capelinha de Nossa Senhora do Caravaggio, conhecida como a Santa Socorro dos Aflitos. Então, a igreja vem de família. Nós vivemos de uma família católica. A minha mãe é muito religiosa e quando eu iniciei o projeto de fazer a chácara e vim morar para cá, ela me pediu a mim, faça uma capelinha. E o projeto era esse, fazer uma capelinha de 2x3, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente acabou fazendo um pouco maior. Hoje ela comporta 72 pessoas bem acomodadas e ela está toda ornamentada com quadros, com os objetos sacros. Nós temos vários objetos sacros, todos centenários, né? Objetos barrocos, santos, a ânfora para batismo, o castiçal, o porta-bíblia. E este objeto aqui é uma capelinha feita em peroba, uma madeira nativa da região aqui que já se extinguiu há muitos anos. É uma madeira que costuma durar 150 anos para mostrar sinal de velhice. E você pode perceber que ela já está dando algum sinal de rusticidade e está se desmanchando, se diluindo, né? Essa capelinha tem mais de 120 anos. Então, esses objetos, todos eles têm mais de 100 anos, os objetos sacros, né? Nós temos desde a portaria lá, uma pequena bacia que era usada com água para purificar quando o cidadão entrava na igreja, era o costume da época, né? Um castiçal desse daqui, ele é em cobre, tem 100 anos também. Esse objeto de comunhão pertenceu a um padre, Padre Amauri, que era aqui da cidade, da igreja ortodoxa. Foi doação da família para a igreja. O balcão é confeccionado todo em madeira, o altar, né? Confeccionado todo em madeira por nós mesmos. O porta-bíblia também em cobre com mais de 100 anos. Os objetos de batismo, todos com mais de 100 anos também. Nós temos a decoração, o Santo Antônio, o São Cristóvão, eles estão em capelinhas barrocas, também centenárias. E os quadros que estão distribuídos na igreja são quadros que eram usados nas residências nos anos 40, anos 60. Era peça obrigatória numa sala de uma residência de pessoas de família católica, né? Aquela cadeira que se encontra aqui à esquerda é uma Sovarola, uma cadeira italiana. Foi adquirida num leilão, pertenceu a um bispo italiano. O sobrenome do bispo era Sovarola, daí essa cadeira virou tradição e foi produzida em série para as igrejas católicas e chama-se Sovarola. Ela é datada de 1893.
Assim como o Museu da Fronteira, a Capelinha está aberta para visitação gratuitamente. Inclusive, Paulo Ricardo já recebeu celebrações matrimoniais aqui. O sítio fica na Linha Glória, na área rural do município de Santo Antônio do Sudoeste. Além de conhecer mais da história do município e seus colonizadores, a propriedade rural tem outros espaços para conhecimento também da vida rural, como a área produtiva e pequenos animais.